Enfim, julho de 2025, o frio chegou na Baixada Santista. Mas o calor humano aqui é grande porque eu recebo com bastante entusiasmo o Dr. Nelson Correia. Seja bem-vindo, Dr. Nelson. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Depois de algum tempo tentando combinar, né? Conciliar as agendas. Ainda bem. Parabéns pelo programa e obrigado pelo convite. Nossa, eu que agradeço aí pela... A gente sabe que a sua vida é super corrida aí, né? Com uma carreira brilhante aí que a gente vai conhecer um pouquinho e por ter aceitado aqui humildemente o nosso convite aqui, que é um programa que a gente usa para levar conhecimento para as pessoas, trazer histórias, mostrar histórias bacanas como é a sua, que as pessoas vão ter oportunidade de conhecer, para que essas pessoas se inspirem, talvez, na sua profissão. Então, fico muito contente aí e quero começar pedindo que você se apresente. Se apresente. Quem é o Nelson, Dr. Nelson? Então, eu fico até um pouquinho meio assim, porque eu conheço o Nelsinho há muito tempo e vou tomar a liberdade, se você me permitir assim, chamar de Nelsinho, doutor. Fica à vontade, fica à vontade. Então, tá bom. Meu nome é Nelson Roberto Correia. Eu tenho esse mês completo 19 anos de advocacia. Tenho um escritório há 13 anos, escritório de advocacia há 13 anos, então eu tive um início de carreira num outro escritório. Em 2012 eu me desliguei desse escritório, abri meu próprio escritório e estamos aí há 13 anos atuando como advogado, tanto consultivo quanto em disputas judiciais, né, em processos judiciais. A gente atua no ramo de direito do trabalho, direito civil e direito previdenciário. São os nossos carros-chefes e acho que é isso. Ah, que legal. Poxa, mas você falando assim, parece que você tem anos de estrada, mas parece tão novinho. Eu tenho... Quando você começou? Conta um pouquinho como que você desenvolveu o gosto pelo direito, com quantos anos, o que te chamou a atenção? Vamos lá. Eu tenho 41 anos, né? Esse ano eu faço 42. Eu entrei na faculdade, tinha 17 anos e, sendo franco, assim, não era uma escolha, uma gana de fazer direito, digamos assim, né? A minha mãe sempre incentivou os estudos, minha mãe sempre falava da importância de seguir em frente depois do ensino médio, né? Na época o colegial. E eu acabei escolhendo direito como eu me interessava por matérias jornalísticas, mas nada muito específico, né? E aí eu acabei fazendo direito, o começo foi um pouco difícil, conturbado, muito novo, mas ali a partir do segundo ano da faculdade as coisas foram se encontrando, eu passei a pegar bastante gosto pelo curso e as coisas foram fluindo naturalmente. Eu fiz primeiro um estágio não remunerado na Procuradoria do Estado, que hoje equivaleria à Defensoria Pública. E depois eu entrei nesse escritório, onde depois eu me tornei sócio. Fiquei lá 9 anos. E aí depois segui o meu caminho, abrindo meu próprio escritório. A vida seguiu. Ah, que legal. E dentro dessa sua trajetória aí, qual foi o maior desafio que você teve na profissão, se é que teve algum, para você ingressar na carreira de direito? Olha, a advocacia, eu falo isso até com muito orgulho, né? Por onde a gente conseguiu chegar com o apoio de quem está com a gente. Mas assim, acho que o maior desafio de longe é tomar a iniciativa, a coragem de abrir um escritório de advocacia, né? É uma atividade que eu gosto muito, que eu me identifico muito. Se pudesse... Eu gosto de algumas coisas, né, na vida, mas assim, em poucas coisas eu me sinto tão bem, tão encontrado como advogando, né? E o início é muito difícil, né? Você praticamente não tem clientes, senão as pessoas do seu próprio convívio social, familiares, amigos, e o escritório demanda, né, como qualquer atividade, contas para pagar, né? E então, aluguel, mobiliário, prestações, internet, enfim. E é muito, muito desafiador. Assim, você começar o mês sem ter a segurança, sem ter a garantia de que as contas daquele mês você vai conseguir pagar, é desafiador. E a advocacia é um ramo, principalmente para quem está começando muito novo, né, que
a rentabilizar a advocacia é muito demorado. Os processos demoram bastante. Hoje até um pouco menos, porque com a digitalização dos processos, os trâmites acabaram ficando significativamente mais rápidos, né? Mas ainda não é fácil, mas naquela época era particularmente mais difícil, porque os processos demoravam demais. Então, ganhar os processos e ter o rendimento dos processos era uma coisa muito demorada. Então, assim, é desafiador. É muito bom, eu não me arrependo de nada, mas acho que o desafio maior da advocacia é o começo, abrir um escritório e conseguir rentabilizar a atividade. É bem difícil. Ah, que legal. Bom, Nelson, é o seguinte, o que acontece? Esse programa da gente aqui, o objetivo dele é trazer histórias de empreendedorismo e, se possível, a gente aliar alguma coisa com seguro. Então, assim, eu estou bem motivado porque o tema que a gente vai falar hoje, eu convidei você para falar, você atua em vários tipos de direito, né? De ramos. De ramos do direito, mas a gente vai falar especificamente hoje mais de responsabilidade civil. E a responsabilidade civil, que você vai explicar o que ela está ligada diretamente, né, ao seguro. Então, eu gostaria que a gente pudesse estar transmitindo isso. Então, a minha empolgação ela é justificável nesse sentido, porque a gente vai poder esclarecer alguns pontos desses pilares que é de responsabilidade civil. E aí, falando da parte de empreendedorismo que você tem, isso, era na veia, alguma coisa que surgiu com a necessidade? Como que foi? Você se formou, e aí, como você falou, você passou a ser sócio, e aí, mas como entrou essa parte do empreendedorismo? Falou, não, eu vou empreender realmente. Você falou que é difícil, mas quando que chegou a necessidade de falar assim, bom, eu quero multiplicar isso? Olha, começando por essa parte de empreender, foi uma coisa, sendo franco, que eu acho que eu acabei pegando gosto no meio do processo, né? Eu, como eu te falei, logo depois que eu me formei, eu virei sócio do escritório onde eu fiz estágio e fiquei lá como advogado por 7 anos, praticamente, 6, 7 anos. E assim, a sociedade, para mim, ali já não estava mais fazendo muito sentido, eu não estava satisfeito. E foi uma decisão refletida, porém, acho que própria da juventude ali, né? De assumir o risco de tentar fazer. E eu tive o apoio muito, muito grande da minha esposa, né? Minha esposa é bancária e na época falou, meu, você não tá feliz, vai embora, monta o seu e vamos ver o que dá. E deu certo, né? Só que assim, com o decorrer do tempo, eu acho que a particularidade que eu sempre, que me fez conseguir evoluir com o escritório foi, acho que eu tenho uma modéstia à parte, um bom aspecto administrativo ali, tanto de organização de finanças como de rotina e tal. Então, isso acabou fazendo com que eu conseguisse advogar e, ao mesmo tempo, administrar, né? E faço isso equilibrando essas duas tarefas até hoje. E desenvolvendo isso durante a jornada, isso me despertou acho que essa veia que talvez eu não conhecesse até por imaturidade, por fazer as coisas meio que durante a jornada, como dizem por aí, trocar o pneu com o carro andando. O começo é meio isso, né? E assim, hoje eu sou claramente um entusiasta do empreendedorismo. Eu acho sensacional quem acredita em si próprio, às vezes tendo recurso, às vezes sem ter recurso, vai lá e tenta, né? Vai lá, tenta, não deu certo, tenta de novo. Eu abrindo parênteses aqui, eu gosto muito de basquete, né? E recentemente eu vi uma entrevista do Antetokounmpo, que é um jogador da NBA, em que ele fala que o sucesso é medido pela a quantidade de vezes que você conseguiu levantar depois de cair, né? Sim. Então, assim, se você caiu e não levantou, muitas vezes a jornada do empreendedorismo, que poderia ser boa, acaba ali, né? E eu acho fantástico, eu conheço muitos caras que são exemplo de profissionais bem-sucedidos e que começaram como a gente começou, né? Eu não tive, e isso, claro, não é demérito nenhum a quem tem, né?
um pai advogado, uma família com um escritório, mas é muito gratificante poder falar assim que você está onde está e construiu isso com seus erros e acertos, né? Porque não foram só acertos, foram erros no caminho, mudança de rota, e você vai se adaptando. Então, assim, do mesmo jeito que eu fiz junto com outras pessoas que trabalham comigo, no direito, em vários ramos, você consegue fazer. Não é para todo mundo, no sentido de que tem gente que, eu não vou dizer nem aptidão, mas assim, não tem aquela mosquinha que picou e que está disposta a ter a insegurança de não ter nada garantido. Tem gente que a gente sabe que prefere algo garantido, às vezes um CLT, às vezes uma renda fixa, às vezes um concurso público. São perfis, né? Perfis. Quando eu falo não é para todo mundo, é mais no sentido de que precisa ter uma vocação. Eu acho que, como para todo aspecto profissional, precisa ali ter minimamente uma vocação de assumir um risco e saber que pode dar errado, mas se você fizer bem, você tem chance de dar certo. Eu costumo dizer que o empreendedor ele tem que ter os 5 Cs. 5 Cs. Cs de conhecimento, ele tem que ter criatividade, ele tem que ter confiança, comunicação e consistência. Porque se você não perseverar, meu amigo, não sei se com você, eu acredito que deva ter sido a mesma coisa, né? Sempre teve vários percalços, mas conseguiu aí, graças a Deus, aí dar continuidade aí, hoje é um sucesso. E você mesmo falou que o desafio de você equilibrar vários pratos, né? Ao mesmo tempo, né? Fazer esse malabarismo. Sim. Aí dentro disso você tem a parte comercial, a parte de marketing, a parte administrativa e a parte operacional que você atua ali. Sim. Qual é a parte mais desafiadora desses pilares aí que eu falei? Comercial, marketing e tem o financeiro também, né? Tem o financeiro. Assim, eu acho que como todo empreendedor que inicia, eu já fui, como brincam, CEO de MEI, né? Eu já cuidei de todos esses aspectos pessoalmente, né? Hoje em dia, a parte financeira tem uma secretária, Jéssica, que lida com isso. A parte de marketing, a gente tem uma agência que cuida de redes sociais, divulgação e tal. Então, assim, hoje as minhas tarefas, digamos assim, se dividem ali na administração dos processos em si, né? Acho que eu já mencionei, tem mais 2 advogados que trabalham comigo, o Gabriel e a Fabiana, cada um em uma área. Mas assim, a gente atua meio que numa coordenação dessas atuações. Então, eu trabalho muito com a parte trabalhista pessoalmente, eu com a Adriele, uma outra advogada que trabalha com a gente mais na parte trabalhista. Então, hoje, eu poderia dizer que as minhas tarefas são, além da atuação como advogado mesmo, na coordenação disso, do dia a dia, da equipe, das aflições e da organização. Acho que é isso que hoje me concentra mais as tarefas, me concentra as tarefas. E hoje você não é mais um CEO de MEI. Não, hoje a gente consegue dividir aí algumas tarefas tem mais gente para auxiliar. E a parte, assim, tem muita gente que fala hoje de gerações, assim, de comportamentos, aspectos comportamentais. Eu sei que o pessoal lá da tua equipe é um pessoal novo, né? Sim. Como que você vê hoje essa geração, assim, principalmente no teu trabalho e como você vê no geral? Olha, no geral a gente vê até por relatos de amigos, né, em rede social. Acho que mudou, acho que como sempre, né? Uma geração sempre vem um pouco diferente da geração anterior. Cada geração tem a sua prioridade. O mundo, então, depois da internet, não precisa nem falar o quanto que ele evolui. Agora com a inteligência artificial, então, muito mais, né? E assim, a gente vê no jovem, talvez, um desapego maior em relação ao que era da nossa criação. Você ter um trabalho, você fazer uma carreira ou se adaptar à empresa e nela permanecer por anos e anos. Quantos relatos a gente tem? Minha mãe, minha sogra entram na empresa muito novinhas e ficaram até se aposentar na mesma empresa, né? Hoje em dia, acho que isso o jovem já... Isso não é a prioridade dele. Eu vejo que o jovem está muito mais hoje conectado com talvez um aspecto de bem-estar, né? Um aspecto de
de felicidade, de contentamento, de priorizar a sua própria vida, digamos assim, do que... Hoje acho que o trabalho é um aspecto da vida do jovem e não o principal aspecto, como acho que já foi em gerações anteriores, né? Então, nesse contexto, você se depara com jovens não tão comprometidos do jeito que a gente espera, mas, em compensação, eu vejo jovens que fazem além do que a gente espera, né? E eu tenho estagiários que, por conta de características, ficaram pouco tempo no escritório, mas eu posso contar aqui estagiários e estagiárias que ficaram com a gente muito tempo, a faculdade, alguns a faculdade inteira. O Gabriel, que é advogado hoje com a gente, é sócio do escritório, entrou no escritório antes de entrar na faculdade. Caramba. Então, assim, e eu não estou falando de alguém que tem 30 e poucos anos, cara. Não, eu posso considerá-lo, se não de geração que hoje tem 16, 17, mas ele tem 23. Então, assim, ele entrou no escritório com 17 anos. Ele fez a faculdade inteira no escritório e continua no escritório até hoje. Então, acho que a geração mudou. Muita gente considera a geração, alguns até desinteressados, mas assim, eu prefiro achar que a gente também precisa se adaptar a eles, porque brigar com a realidade não vai resolver o problema, né? A gente sempre procura entender a realidade do jovem, e o jovem se adapta, tem que ser ali um caminho bom para todo mundo. O jovem precisa se adaptar a algumas coisas que são estabelecidas e que fazem parte da cultura da empresa, que são coisas que chegam a ser até inegociáveis, mas a gente também não vê como um problema se adaptar em alguns aspectos que a gente acha que são necessários. Acho que dá para caminhar tudo junto. Eu não sei se isso, não sei o que você acha disso, mas eu já vi algumas linhas de raciocínio dizendo que esse desapego dos jovens, eles não quererem fazer, na verdade é um reflexo do que eles viam dos pais, né? Você mesmo falou, pô, sua mãe, né, sua sogra trabalhavam, então, de repente, você via seu pai estressado, trabalhando demais, e o jovem falou, opa, tô vendo isso, pô, não é isso que eu quero para mim, então deixa eu, de repente, dar um equilíbrio na minha vida aqui. Então, eu percebo realmente que eles têm um certo desapego, realmente, por esse modelo de emprego que a gente tinha tradicional. Então, acho que talvez faça sentido isso aí. Eles, de repente, viram ou falar, opa, não, de repente não. E depois pode até ter um efeito rebote, né? Porque depois até se equilibrar, né? De repente, em termos de comprometimento. Talvez numa fase mais adiantada da vida, quando a prioridade for, por exemplo, um filho, ou um relacionamento, um casamento, talvez eles atinjam um nível de maturidade que essa passa a ser a prioridade. Agora a gente vê, eu tenho um filho de 17 anos, né? E a gente vê assim, eu com 17 anos, eu queria estar na faculdade, a gente às vezes ambicionava um carro ou alguma coisa assim, algum material que só trabalhando poderia conseguir, né? E assim, você vê muitos jovens, não só filho, mas muitos jovens ali, por que eu vou ter um carro se eu posso ir de Uber, né? Para que até na questão dos hábitos mudaram, né? Eu gosto de sair com a minha esposa, a gente vai ouvir uma música, vai em algum lugar, chega tarde. O hábito do jovem hoje já é muito mais, eu vou dormir cedo, eu vou acordar cedo. Tem aspectos mais ligados ao bem-estar, né? Exato. Até em pesquisa você vê o consumo de álcool diminuiu, o consumo de cigarros, casas noturnas voltadas a jovem como era na nossa época, já não estão com uma perspectiva tão boa para o futuro. Então, a realidade mudou. E eu penso isso, né? Você querer lutar contra a realidade, às vezes, não é a decisão mais inteligente, né? Acho que você precisa se adaptar e ver como o mundo funciona. Assim, você falou do Gabriel aí, eu acho que deve ser extremamente prazeroso, né? Você também vê o crescimento dessas pessoas, que você falou que ele nem fazia faculdade, entrou com você, se formou e hoje é um dos seus sócios. Como que você vê isso? E planejamento sucessório? Você falou também que você que desbravou esse mercado aí, né? Essa tua profissão. Você pensa em sucessão profissional, planejamento sucessório?
Você vê teu filho, ele tem aptidão, você acha que vai para esse caminho aí também, não? Vamos lá. Ó, é muito gratificante, né? Ver o Gabriel ter entrado antes da faculdade, numa situação curiosa, né? Ele era, rapidinho aqui, ele era office boy contínuo da agência da Renata, no banco, né? E quando acabou o contrato com o Campus, ela falou assim, ó, tem um menino aqui que vai fazer direito, eu falei para ele ir aí no escritório fazer estágio para ele começar. Eu falei, não, mas Renata, não é assim, eu não preciso, né? O quadro tá completo. Ela falou, não, mas o menino é bom, ele vai, eu já falei para ele, ele vai começar, pode dar um jeito aí de arrumar uma vaga para ele. E olha como a vida é. E hoje ele continua com a gente até hoje, né? Então, assim, falar em planejamento sucessório, sendo muito franco, né? Eu ainda quero queimar muita lenha ainda pela frente. Tá novo. Eu confesso que eu não penso muito nisso, mas meu filho, se fosse o caso, hoje, no momento, isso pode mudar futuramente, claro, mas hoje por ele não vai ser. Ele vai fazer faculdade de jornalismo, ele passou no vestibular e tal, então ele tá seguindo um caminho diferente. Não sei se no futuro as coisas vão mudar, mas ao mesmo tempo que dói um pouquinho o coração, falar, Sim. caramba, né, não vai ter ele seguindo esse mesmo caminho, mas ao mesmo tempo, eu estava até conversando outro dia isso, eu acho que é bem gratificante, porque assim, queira ou não, é desafiador para ele, Sim. né? Para ele poderia ser, seria muito mais cômodo falar, não, eu vou trabalhar com meu pai, que já tem um escritório, vou fazer direito, lá eu já tenho minha vida encaminhada e pronto, né? E não, ele com 17 anos resolveu tentar seguir outro caminho, o caminho dele, e tenho certeza, é um moleque muito cabeça boa, tenho certeza que vai dar certo. Se puxar o pai, cabeça boa. Ô, Nelson, mas tinha muito também daquilo da gente, pelo menos eu tinha, acho que vocês dessa geração, assim, da gente de repente proporcionar para os nossos filhos aquilo que a gente não teve. E falar, poxa, caramba, queria proporcionar. Mas eu acho que acho que é uma grande vitória da gente, é você proporcionar isso. Ele ter o direito de escolha, né? Sim. Não é? Sim. Porque tem gente que não tem nem escolha. Então... E a gente vai vivendo gerações, uma depois da outra, né? Desafios diferentes, né? Assim, minha mãe, meu pai, o Raton, né? Eles trabalharam pra caramba numa fase do Brasil que era completamente diferente, e eu sei o quanto foi custoso pagar estudo, faculdade, né? O quanto eles se desdobraram, o quanto minha mãe e ele se privaram de coisas para si próprio, para poder proporcionar para mim e para o meu irmão uma educação legal, né? Fazer faculdade, enfim. E assim, acho que esse é o ciclo da vida, e hoje a gente pode proporcionar para os nossos filhos aspectos até mais avançados, né? E acho que esse é o ciclo da vida. E quem sabe, tomara que eles depois, para os meus netos, consigam seguir esse ciclo, e você falar em vê-los seguir o próprio caminho, pô, é encantador, é gratificante. Que legal. Bom, Nelson, agora vamos lá então um assunto lá, que eu falei que estava empolgado. Vamos falar um pouquinho agora de responsabilidade civil. Bom, primeiro eu gostaria que você esclarecesse para as pessoas o que é responsabilidade civil. Responsabilidade civil, ela é um instituto, né? É um conjunto de regramentos que prevê quando uma determinada pessoa, uma empresa, enfim, uma instituição, é responsável por um prejuízo que uma outra pessoa suportou, né? Então, assim, a gente... A estrutura parte da ideia de que ninguém merece sofrer um prejuízo injusto por causa de outra pessoa. Um dano injusto por causa de outra pessoa. Então, se você está andando na rua e você sofreu um dano decorrente de um raio, não tem o que fazer. É um efeito da natureza, o prejuízo é somente seu e paciência. Agora, se você está andando na rua e você é atropelado por alguém que cruzou o semáforo vermelho, essa pessoa descumpriu uma regra que é convencionada na sociedade e ela precisa indenizar, reparar os prejuízos que ela te causou. Então, isso é a responsabilidade civil num aspecto bem resumido. É a obrigação que uma pessoa ou uma empresa tem
de reparar o prejuízo que ela causou. Ah, legal. Bom, eu sou um estudioso, eu gosto estudioso, né? Vírgula, né? Pouco, mas eu gosto muito de entender o porquê. E é uma coisa nova a responsabilidade civil no mundo, mundialmente falando. O que seria aí? Fala um pouquinho eu gosto muito do Código de Hammurabi, que parece que é uma coisa, a gente fala de responsabilidade Milenar, civil, né? mas é uma coisa de 1750 anos antes de Cristo. Milenar, né? Então, assim, o Código de Hammurabi ali, né, pela lei de Talião, assim, de uma forma bem rudimentar, bem rústica, o que deu a evolução disso origina a responsabilidade civil que a gente entende hoje, né? Ali a gente tinha, já num conceito de justiça e injustiça, como eu falei, de que não é justo que alguém sofra um prejuízo por conta de outro. Antigamente, a noção de justiça sempre ela é meio íncita ao próprio ser humano, né? Então, sempre existiu essa noção de que a injustiça é, entre aspas, errada, né? Então, só que naquela época não tinha muita organização para se estabelecer formas que hoje a gente chama de democráticas para resolver isso, né? Então, se você matasse meu filho, se entendia justo que eu também matasse o seu filho. Se você quebrasse meu braço, eu poderia arrancar o seu dedo. E a evolução da civilização conseguiu encontrar meios que resolvem esses problemas de outra forma, né? Então, você vai ver, e a gente fala assim, a evolução da sociedade, mas a sociedade mais no aspecto ocidental, né? Porque a gente vê em algumas sociedades ainda hoje, né? Penas corporais, como pena de morte, chicoteamento, né? Punição corporais, né? Arrancar um dedo. Arrancar um dedo, eu acho que não, talvez ali no Oriente Médio ainda tenha para... o cara roubou, corta a mão, né? Mas assim, isso é mais difundido hoje, principalmente contra mulheres, infelizmente, né? Então assim, a mulher que é pega numa situação de uma sociedade que não admite determinado tipo de conduta, você vê chicotear com homossexuais também, então, assim, hoje na cultura ocidental isso já é banido, né? Hoje a responsabilidade civil, ela é preponderantemente patrimonial, que a gente chama, né? Então, se você causou um dano, esse dano precisa ser mensurado economicamente, e aí, a partir dessa quantificação econômica, ele é ressarcido, né? E aí a gente tem o aspecto do dano moral, né? Também há muita diferença no enquadramento do que é dano moral, por exemplo, no Brasil, como em outras sociedades, como, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Você vê notícias de indenizações, às vezes por aspectos corriqueiros ou não tão relevantes, né? Serem fixados em milhões de dólares nos Estados Unidos. E aqui, infelizmente, no Brasil, a gente vê quantias muito ínfimas, né? Quantias de 2 mil, 3 mil, 1.500, 500 reais, 10 mil reais. E assim, infelizmente o Brasil não conseguiu encontrar uma padronização para esse aspecto, né? Então, é muito desproporcional situações que acontecem numa mesma conjuntura, uma pessoa recebe 3 mil de indenização e outra recebe 20, né? Então, muito desproporcional. Além de muito baixa, é muito desproporcional. A gente não conseguiu encontrar uma forma de criar um padrão mais ou menos razoável, né? Mas talvez isso não esteja próximo de acontecer. São vários fatores que causam isso, né? E poderia ser uma discussão gigantesca, desde a cultura talvez beligerante do brasileiro, que às vezes por qualquer motivo entra na justiça, até, em contrapartida, o comportamento totalmente descompromissado de muitas empresas que preferem não resolver os problemas consensualmente, administrativamente, e jogam o cara para um processo em juizado, às vezes até na justiça comum, sabendo que lá ela dificilmente vai ser condenada em alguma coisa relevante. Então, tem aí fatores dos dois lados. Meu senhor, mas aí até pro leigo saber lá, o que seria o dano moral? O que configura um dano moral? O dano moral, se a gente pudesse conceituar,
né? Há várias conceituações, né? Mas assim, se a gente pudesse conceituar, seria aquele dano que ele não é economicamente mensurável ali. É um dano ligado... Isso, é um dano ligado à personalidade. Então, assim, a aspectos intangíveis, né? A direitos de personalidade. Então, assim, se você fala assim, a honra, a vida, a integridade física, a moral, tudo isso são direitos que são protegidos, né? E a violação desses direitos pode resultar em enquadramento como dano moral. Só que a gente também entende como dano moral outros aspectos, né? Como a perda de um tempo, aspectos que não necessariamente estão ligados à sua personalidade, à sua intimidade, mas que te causam, às vezes, algum tipo de transtorno, muitas vezes isso é enquadrado como dano moral. Me permita, se eu errar, você pode me corrigir, mas existe jurisprudência até para casos de perda de uma chance? Existe perda de uma chance, e a perda de uma chance pode caracterizar tanto um dano moral, né, quanto um dano material, né, que é aquele que é economicamente mensurável, né? Então, a gente já tem decisões, assim, tem jurisprudência, como você mencionou, de danos econômicos que uma pessoa, por exemplo, por uma perda de um voo, não conseguiu chegar para uma reunião, para uma entrevista de emprego, para um concurso público. E isso, além de um aspecto moral, no sentido, né, da irritação, do descaso com esse aspecto, pode ter também uma consequência material, né? Assim, se a pessoa estava indo para um concurso público, ela seria aprovada ou não? Talvez não, mas a perda da chance não paga esse dano concreto. A perda da chance é efetivamente tirar essa chance que a pessoa tinha de fazer aquele concurso naquele dia. Então, né? Ela pode ser penalizada por a pessoa ter perdido a chance. Você tirou a chance da pessoa. Você tirou a chance da pessoa participar de algum evento, de ter a oportunidade que não volta mais, muitas vezes, né? É basicamente ligado a esse conceito. Então, aí já que você falou aí, a gente já falou de dano material. Quais são... Aí eu vou deixar tu falar, mas quais são os tipos de responsabilidade civil, geralmente os mais comuns que você poderia citar pra gente? Os mais comuns são a responsabilidade civil subjetiva e a objetiva. Tá. Né? Se ela é subjetiva, além disso, precisa se investigar se quem causou o dano teve culpa por isso. Se ele ou agiu de propósito, com dolo, né? Ou se eventualmente ele foi descuidado, se ele agiu com imprudência, negligência ou imperícia. Então, assim, eu, numa relação com você aqui, duas pessoas naturais, para que você seja responsável por algum dano em relação a mim e vice-versa, precisa que um de nós, o causador, tenha agido com dolo ou com culpa. Agora, a objetiva dispensa essa averiguação que a gente chama de intenção do agente, né? A responsabilidade civil objetiva, ela abole essa investigação para considerar responsável independentemente disso. Então, por exemplo, estamos passando no corredor do prédio aqui. Caiu um vaso de uma varanda. A responsabilidade é objetiva do condomínio, se não for possível identificar de que unidade ele caiu. Ou seja, ele é responsável. Ele é responsável e acabou. A lei escolhe entre o condomínio que não teve culpa, porque pode ter sido um condômino, e a vítima que também não teve culpa. Sim. A lei escolhe responsabilizar o condomínio. Tá. É uma escolha que a gente chama de legislativa. Do mesmo modo, quando acontece, por exemplo, um dano num estacionamento de um supermercado. É muito comum isso acontecer. Sim. Né? Assim, um carro foi lá e bateu, ou alguém causou algum dano, roubou o carro ali. Poderia falar assim, o supermercado não teve culpa, foi culpa da violência, o assalto, por exemplo. Mas a vítima também não teve culpa. Sim. Então, assim, entre dois lados que não tiveram culpa, a lei escolhe responsabilizar quem exerce a atividade econômica, a empresa, né, que ofere os lucros daquele empreendimento. Então,
nesse caso, a responsabilidade seria objetiva, Tá. porque independentemente dele ter agido com culpa ou não, ele é responsável por essa ocorrência. Entendeu? Então, a responsabilidade, a diferença, dando a resposta, a diferença entre a responsabilidade subjetiva e objetiva a objetiva não depende de culpa, e a subjetiva depende da demonstração de que houve culpa de quem causou o dano. Porque assim, as pessoas ficam vendo o juridiquês, às vezes parece meio complexo, mas você poderia trazer exemplos do dia a dia de responsabilidade civil? Sei lá, dano material, dano corporal. Vamos lá. Trazer para o dia a dia das pessoas para que fique mais claro isso, para as pessoas terem a consciência. Porque o objetivo, de novo, do programa aqui é elevar esse nível, aumentar o nível de consciência das pessoas. Por exemplo, você acabou de falar aí, objetiva e subjetiva. Sim. Certo? Então, assim, teoricamente, eu que tenho um comércio, eu teria que me preocupar, então, em ter alguma coisa para reparar, porque eu vou ter, independente de culpa, eu vou ter que reparar Indenizar. o dano que eu causei para a pessoa. Justamente. E isso vai ter que sair, teoricamente, do meu caixa. Justamente. Então, seria uma forma de você planejar, de repente, você ter um seguro. Talvez. Não é isso? Hoje em dia, né, tem a apólice de responsabilidade civil, né, que ela protege o empresário, muitas vezes o profissional liberal, contra danos que ele cause no exercício da atividade dele. Então, tem do corretor de seguros, tem do advogado e tem das mais diversas atividades econômicas, né? Então, assim, ela é importante? Ela é muito importante. Por quê? Porque no desempenho da sua atividade profissional, em relação ao consumidor, na esmagadora maioria das vezes, a responsabilidade é de natureza objetiva, né? Então, assim, desde o corretor que comete um equívoco na elaboração de uma apólice, até o advogado que comete um erro profissional na advocacia, até, por exemplo, um estabelecimento, um restaurante, por exemplo, você forneceu uma comida que eventualmente veio estragada, o ingrediente. Olha que coisa, né? Me surgiu agora isso. Tá bom, eu comprei o ingrediente estragado do fornecedor X, servi para o Carlão, e o Carlão passou mal, teve uma intoxicação alimentar por conta disso. Eu posso falar para o Carlão, não, veio do fornecedor X, vai buscar a reparação com ele? Não. Eu, mesmo sem ter culpa, porque ali poderia não ter nenhum aspecto de deterioração aparente, um cheiro, uma textura, uma cor, mesmo assim eu sou responsável. Se depois eu vou pleitear contra o fornecedor a reparação do meu prejuízo, que também é responsabilidade civil, né? Sim. Ele me causou um dano, eu causei um dano a você, te indenizei, mas ele me causou um dano. Então ele tem que me indenizar também. Só que assim, até eu ir buscar dele, olha o prejuízo que eu já tive. Não só o prejuízo econômico. Eu perdi provavelmente o cliente, o Carlão como cliente. Exatamente. Um cara que passou mal com a minha comida não vai voltar no meu restaurante provavelmente. Né? Teve um dano da imagem. Da imagem. Então assim, além do aspecto econômico, material, teve o dano moral também. Né? Então aí você vê a amplitude da responsabilidade civil. Né? Ela tem um aspecto meu com o cliente, ela tem a minha imagem como empresa, né? E isso depois eu ainda posso buscar um ressarcimento contra o fornecedor. Legal. Então, eu acho que no dia a dia também, aí puxando a sardinha mais para o que eu faço, a gente vê muito comumente, as pessoas estão acostumadas a ver, no seguro de automóvel, né? Também. Né? Porque você tem você contrata o roubo, o furto, a colisão, mas aí você contrata também a responsabilidade civil, que é dano material, dano corporal, danos morais. Então você faz uma contratação lá. E nessa contratação, Nelsinho, você faz a cobertura e você estipula um valor lá. Então eu vou colocar, sei lá, 30 mil reais. Então existem clientes que pedem, vou colocar 30 mil reais lá de danos materiais. Bom, a gente mora numa região de Santos, a frota é super nova. Não tem mais carro de 30 mil reais. Não, entendeu? Impossível. Então, assim, outra coisa também que as pessoas confundem é falar, não, o carro deu PT. Meu, para dar PT hoje não precisa de muita coisa. Teve uma cliente nossa que ela bateu, ela só encostou num carro, disparou o airbag dela. Acabou. PT. Então, 90 mil reais. Então, assim, o que eu falo para os clientes, às vezes falam, não, mas aqui não vai roubar, eu deixo no estacionamento. Mas não existe essa cultura ainda de proteger o seu patrimônio. Porque, querendo ou não, e aí você pode me explicar,
Vamos lá, vamos pegar uma pessoa que não tenha seguro no carro, bateu no carro de uma pessoa. O que acontece geralmente? Qual que é o processo? Qual que é o caminho dessa pessoa? Eu tô com um carro, não tenho seguro, bati no seu carro. O que acontece com isso aí? Olha, vou começar assim, abrindo um parênteses. Tem sociedades, tem países que nem permitem que você tenha um carro se você não tiver um seguro contra terceiros. Você pode até não ter contra o furto ou o roubo do seu veículo, mas que é obrigatório você ter contra terceiros. Por quê? Porque quando você se vê nessa situação de causar um dano a alguém sem seguro, você prejudica muitas vezes alguém que, por mais que tenha um carro, também não tem condição de reparar um dano desse tamanho. Afinal, quantas pessoas hoje que têm um carro têm o mesmo valor desse carro para se perder esse carro e ir lá e comprar outro? Sim. Né? Então, assim, é um aspecto muito difícil. A proteção, a gente vê nas apólices, né? É muito comum. A proteção contra furto e roubo, na composição do preço do seguro, ela é muito desproporcional em relação aos danos de colisão, responsabilidade civil, cobertura contra terceiros. Por quê? Porque é muito mais provável que você, se tiver um sinistro, seja um sinistro de colisão ou de atropelamento, do que você perca o carro para um furto ou roubo, né? E daí a importância de você ter essa proteção, como você falou. E mais do que ter uma proteção, se me permite, uma proteção que seja condizente com a realidade. Exato. Porque ter uma proteção de 30 mil, de 50 mil, se você bate num carro de porte econômico médio, você já vai esgotar a cobertura. E aí você nem está cogitando bater em 2 carros, Sim. que pode acontecer. Você nem está cogitando bater num carro de alguém que desempenha uma atividade profissional, que você vai ter lucros cessantes para cobrir. Então, você bateu em alguém que é motorista de aplicativo, você bateu num taxista. Você vai ter que pagar. Aí, olha o conceito de responsabilidade civil, voltando ao assunto, né? Você precisa indenizar esse prejuízo injusto que você causou para essa pessoa. Se você tem uma cobertura, como você mencionou, de 30 mil, você vai ter que usar a totalidade dessa cobertura e vai faltar. Você vai ter que pôr do próprio bolso. Ou, se não, você vai se submeter a sofrer um processo, a ter, né, as condenações judiciais, conta bloqueada, enfim. E isso é muito imponderável na contratação. Óbvio que ninguém quer bater o carro. Óbvio que ninguém quer causar o dano a outra pessoa. Mas a gente não tem controle sobre o que vai acontecer. E se você não tem uma cobertura que te confira ali uma proteção minimamente razoável, não tem dúvida, você está num risco elevado, né? Não tem nenhuma dúvida a respeito disso. Você, ao longo do teu tempo de carreira aí, você podia compartilhar com a gente algum caso que teve, algum case de não pagamento, ou então cliente que se sentiu prejudicado, que teve que pedir ressarcimento? Olha, a gente tem bastante coisa. Deixa eu ver aqui alguns interessantes. Sobre esse aspecto de cobertura, né? A gente teve um cliente uma vez que ele, por equívoco no tamanho, na altura da carga, ele acertou um elevado, uma ponte, um viaduto dentro de uma estrada. A cobertura dele, por sorte, era alta, era elevada. O conserto dessa ponte deu quase R$1 milhão. Imagina se a cobertura não fosse suficiente. A seguradora, nesse caso, pagou o dano para a empresa lá, para a concessionária da estrada, e a situação ficou sob controle. Mas, se fosse uma apólice desconectada com o risco que ele tinha, a empresa quebraria. E olha, sobre negativas de cobertura, a gente tem algumas. E um aspecto que a gente já teve uma vez, a empresa, também em seguro de transporte, né?
a empresa negligenciou, e aí acho que vale a pena a gente entrar nessa questão do dever do segurado de agir de boa fé na apólice, de prestar as informações corretas. A apólice exigia que determinado valor de carga transportada tivesse serviço de escolta e rastreamento. Desculpa. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Claro. E por um erro operacional, a empresa não contratou o gerenciamento. Uma carga também de mais de R$1 milhão. Nossa. Houve o sinistro, houve o desaparecimento da carga e a seguradora, com razão, negou a cobertura. Essa empresa penou, viu, Carlão? Penou. Eu imagino, um prejuízo de R$1 milhão. Assim, eles só conseguiram continuar no mercado porque a contraparte, o dono da carga, a empresa dona da carga, fez uma concessão de parcelamento e um parcelamento prolongado, e eles acabaram pagando, aceitando o acordo, o parcelamento, e no final a empresa seguiu, óbvio, com um dano de grande monta na operação de uma empresa que não tem um porte tão grande. Mas se a empresa dona da carga não tivesse feito essa concessão de boa fé, a empresa teria quebrado. Caramba. Quebrado por uma falha operacional, né? E assim, e a gente vê, há negativas justas, Sim. né? E há negativas de seguradora injustas, Sim. né? A gente teve um caso recente que a gente conseguiu reverter na justiça. A empresa sofreu um dano, a carga transportada sofreu um dano, também, curiosamente, de colisão com o viaduto, sofreu um dano na carga sem que a colisão tenha atingido o caminhão. E a seguradora se negou a conceder a cobertura, alegando que a cobertura de colisão só seria acionável se a colisão atingisse também o caminhão, não Entendi. só a carga, né? A nosso ver, ali a gente fez a atuação para o cliente, para o segurado, né? Dizendo que a apólice não previa esse tipo de restrição, não havia uma indicação específica de que só haveria se a colisão atingisse o caminhão, e era uma cobertura relevante de aproximadamente R$500 mil. E deu tudo certo, a justiça reconheceu que a cobertura era devida e condenou a seguradora a pagar. Então, assim, são aspectos de responsabilidade do segurador, né, que são curiosos e a gente se depara constantemente. Não, você falando aí, eu acabei lembrando aqui, foi um caso até comentado em Santos, porque assim, a responsabilidade civil, ela está no dia a dia das pessoas. A gente falou de automóvel aqui, a gente já falou de empresa, então você que tem um bar, um restaurante, todo mundo está sujeito a ter esse tipo. E, assim, eu queria que você falasse também, na verdade, depois, antes de eu falar do caso que eu vou te falar do elevador, só lembrar do elevador. O que acontece? Às vezes, a contratação do seguro, nem sempre o pleito que a pessoa vai reclamar, a reclamação, ela é justa. Mas a pessoa foi lá e te acusou. Não, não é verdade? Justamente. Foi lá. E aí você vai ter que fazer o quê? Se defender. Se defender. Certo? Certo. Então, existem coberturas na responsabilidade civil que cobrem os honorários advocatícios. Também existe. Então, é uma forma de você proteger seu patrimônio financeiro também nesse sentido. Porque mesmo que aquela pessoa esteja te acusando de uma forma injusta, mas você precisa se defender. Então, você precisa contratar um advogado. Então, dentro do plano da apólice de seguro, você tem algumas coberturas adicionais que, por exemplo, essa seria reembolso de honorários advocatícios. Sim. Então, isso é bem importante, acho legal. Às vezes, eu não erro, porque às vezes a gente vai, as pessoas falam que não erram, né? Não erro. Né? Com todo respeito, é uma presunção muito grande. Muito grande. Né? Assim, a gente que trabalha, a gente convive com a possibilidade de erro diariamente. Né? E assim, não só o erro propriamente dito, como às vezes decisões erradas. Né? Às vezes você não tem
todas as informações Exato. que são necessárias para você tomar a melhor decisão. Muitas vezes você tem informações parciais, tem informações erradas, e como eu expliquei, se a sua responsabilidade é objetiva, ninguém vai perguntar por que você tomou aquela decisão, que elementos de informação você tinha naquele momento, né? Sobre essa cobertura de honorários, a gente já teve no escritório um caso de um acidente de trânsito, que havia uma divergência entre o nosso cliente e a outra parte sobre quem era responsável pelo acidente. Como o cliente recusou assumir a responsabilidade, a seguradora não indenizou a parte contrária, como é lógico da apólice. No final do processo, pelas provas produzidas, a justiça considerou o nosso cliente culpado. E quando ele me procurou, eu falei para ele, se você for condenado, obviamente a seguradora vai cobrir, a gente acionou a seguradora, e a seguradora cobriu, havia cobertura para honorários advocatícios, então o nosso trabalho, a nossa remuneração, o cliente não só não pagou nada da condenação, porque ele tinha cobertura para danos contra terceiros, como também não precisou desembolsar com honorários, porque a seguradora também nos pagou, a gente mandou a proposta, eles aprovaram e eles pagaram. Então, olha o prejuízo que ele evitou tendo uma apólice de seguro bem feita, né? É o que eu falo, tem o custo de você ter e tem o custo de você não ter. Então, acho isso muito importante. E aí você falou, porque assim, que nem você falou, de N possibilidades. Eu vou falar aqui, aliás, a gente tem um quadro chamado Tá Vendo, Você Sabia? E eu vou aproveitar para falar sobre isso. Vamos lá. Porque assim, o que existe assim? Você vai contratar, você é uma empresa com 100 funcionários. Então, um dos riscos excluídos é o ato doloso, com intenção. Claro. Do dono. Mas tem, se você quiser, colocar uma cláusula de cobertura de atos dolosos do colaborador. Claro. Então, imaginem um colaborador mal intencionado que faz lá de propósito. Entendeu? Para prejudicar, por exemplo, o dono da empresa. Então, teria amparo legal nesse caso esteja contratado. Então, assim, o risco do empreendedor, né, até porque a gente falou, é um desafio, ele é muito grande. Tem várias coisas. Então, a ideia do seguro é mitigar, né? É isso. Minimizar esse tipo de riscos. Né? E assim, eu acho que tão importante quanto minimizar, ter a compreensão de que deve minimizar o risco, é você se colocar já de antemão na quantidade de dano que você pode causar. Exato. Porque assim, se eu te causo um dano que eu quebrei essa caneca, eu te pago X reais, resolvi o problema e acabou. Agora, a gente já se deparou com hipóteses de cobertura de responsabilidade civil que esgotam a apólice de cobertura de mais de R$1 milhão. Exatamente. Assim, imagina na sua atuação um erro seu causar um dano de R$1 milhão. Pode acontecer? Pra gente, para algumas pessoas não faz sentido, mas para outros profissionais fazem. Total. Ó, o que você falou aí me lembra de uma coisa, e eu sempre gosto de usar esse exemplo aqui com as pessoas. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de automóvel, que o pessoal usa mais. Então você coloca lá, responsabilidade civil, danos corporais. Sei lá, aí tu coloca lá, que nem a gente falou, R$30 mil. E aí vamos supor que essa pessoa que tem uma cobertura de R$30 mil atropele, por exemplo, um cirurgião plástico. E, sei lá, imobilizou a mão da pessoa. Quanto que você que está mais nesse mundo aí? Será que R$30 mil vai cobrir a indenização desse profissional? Não cobre, né? Assim, talvez no exemplo que você deu R$30 mil, não paga uma cirurgia. Exatamente. E assim, partindo do conceito de responsabilidade civil, quem causou o dano, ele é responsável por repará-lo integralmente. E a gente tem uma forma de reparação prevista em lei que é muito comum em processos de responsabilidade civil quando tem dano corporal, que é o pagamento de uma pensão, como se fosse uma pensão alimentícia, que a gente conhece mais no âmbito familiar, né? Uma pensão proporcional ao prejuízo profissional que eu causei naquela pessoa. Então, se depois de uma perícia for apurado que aquela pessoa teve uma diminuição profissional equivalente, por exemplo, a 50%, vai se mensurar quanto essa pessoa ganhava até então, e o causador desse dano vai ter que pagar, sob a forma de pensão por mês vitalícia, o equivalente ao prejuízo que ele causou. Exatamente. Assim, se você causa um prejuízo em alguém que ganha um rendimento baixo, já é
ao longo do tempo, um dano considerável. Sim. Agora, se você eventualmente causou para alguém que tem uma renda alta, é um dano absurdo. Exatamente. Não, Bom, é isso. Então, assim, o que o Nelsinho falou ali, e é muito importante, eu quero enfatizar, até dando um exemplo do que aconteceu aqui em Santos, eu não vou citar o edifício, mas o que aconteceu? Tempo atrás, uma pessoa caiu no fosso do elevador, abriu a porta lá, teve um problema, caiu no fosso do elevador. Resumindo, o prédio foi condenado a pagar uma indenização de R$1 milhão para a família. 1 milhão. E, pasmem, acho que tinha R$50 mil contratado de responsabilidade civil. Então, o condomínio foi obrigado a desembolsar R$950 mil, entendeu? E aí depois deu depois o condomínio entrou com responsabilidade civil contra o síndico, dizendo que ele não contratou de... Era exatamente Entendeu? isso que eu ia falar. Assim, o do síndico tem dois aspectos. Uhum. Tem o condomínio, né, que entrou contra ele, e aí a gente vai na responsabilidade subjetiva, né? E assim, ele não contratou uma cobertura adequada, mas assim, quantos síndicos têm treinamento para isso? Exato. Talvez até, de algum modo, ele consiga atenuar a responsabilidade dele, enfim. Mas o ponto principal é, e se ele não fez as manutenções adequadas? Aí não tem como isentar o síndico de responsabilidade. Exato. Então, assim, olha o tamanho da responsabilidade que ele absorveria no que a gente chama de regresso, né? Sim. O condomínio pagou e vai regredir essa atuação contra ele, essa responsabilidade contra ele. Alguém que, às vezes, como síndico, só experimentou dor de cabeça na administração do condomínio. Exatamente. E por não ter uma pólice adequada, sofreu um prejuízo gigantesco, né? A gente sempre orienta a responsabilidade do síndico, é uma das apólices que mais deveria ser difundida no âmbito de condomínios, assim, porque assim, você muitas vezes, eu vejo por mim, eu moro num prédio grande de mais de 200 apartamentos, assim, eu não teria condição de ser síndico, eu não tenho conhecimento técnico de tanta coisa que acontece ali, que para eu negligenciar alguma obrigação ali razoável, seria muito fácil, muito fácil. Muito fácil. E, Nelsinho, na verdade, acho que o dia do síndico é dia 30 de novembro, se eu não me engano. Então, parabéns a todos os síndicos aí que são corajosos, viu? Sim, e tem uns que às vezes nem recebem, né? Não, muitas vezes eu sou favorável, super favorável o síndico ele receber. Ser remunerado. Ser remunerado, sim, porque com tem um certeza. desgaste ali, eu acho que dá mais lisura, dá mais transparência e você consegue cobrar mais. E é justo, porque pelo tempo também Exatamente. dele, né? Porque assim, para todo mundo, você pode falar, não, mas a pessoa é aposentada, não importa. Mas ela deixa de se dedicar a atividades da vida pessoal dela. Ela poderia estar passeando, poderia estar com um neto, poderia estar com um esposo ou um marido. Mas não, ela está se dedicando ao condomínio. É justo que seja remunerada, a meu ver, né? Mas, assim, é uma atribuição das mais complicadas no aspecto de responsabilidade. E é primordial que haja uma apólice nesse contexto. Adequada, né? Adequada. Assim, eu falei para você que passava rapidinho, a gente vai chegando já quase no final, mas eu não poderia perder a oportunidade, deixar de passar a oportunidade da gente falar, porque assim, a responsabilidade civil, gente, está em tudo. Então, por exemplo, vai contratar uma empresa para fazer uma obra, seja na sua casa, ou seja no seu prédio, peçam para que essa empresa, seja terceirizada ou própria, tenha uma apólice garantindo a responsabilidade, a capacidade de indenizar caso aconteça alguma coisa. Porque caso não aconteça, você podia falar rapidinho, Nelson, da responsabilidade subsidiária e solidária? Vamos lá. A responsabilidade acontece muito, né, nesse contexto de responsabilidade subsidiária, né? Como eu estava falando, o responsável pelo dano é sempre o causador direto, via de regra, né? Então, se eu causei o dano, o responsável sou eu. Só que em muitos contextos, essa responsabilidade ultrapassa a pessoa que causou o dano, ou a empresa, para atingir outra pessoa, outra empresa, que aí é o que a gente chama de responsável subsidiário e solidário. O mais comum que a gente vê é o subsidiário, que é quem? Que é quem responde quando o causador principal não tem patrimônio, não é economicamente saudável a ponto de conseguir fazer a indenização, fazer o pagamento da indenização. Então, vamos supor, você
é muito comum nessas contratos de terceirização de mão de obra. Então, você é síndico. O condomínio contrata uma empresa terceirizada para fornecer portaria, limpeza, enfim. Essa empresa não respondeu, não pagou uma indenização que é devida, quem vai responder na sequência, se tiver sido colocada no processo, é o que a gente chama de tomador. Então, é o condomínio. Então, assim, é muito importante sempre que você transfere para alguém o desempenho de alguma atividade, você se certificar se você também não é corresponsável. Ou solidário, que é quando você é responsável junto com a pessoa, aí é ainda mais grave, porque aí quem sofreu dano pode cobrar de quem quiser, de um, dos dois, ou de todos, né? De um, do outro e de todos, ou subsidiário, que mesmo não sendo tão direto, ainda pode ser responsabilizado. Porque se você contrata uma empresa que depois, no fim, não se mostra saudável economicamente, você pode ser responsável por esse dano. E muitas vezes é um prejuízo muito grande. A gente se depara com situações de indenizações extremamente relevantes, extremamente caras, e que a empresa, que é o causador direto, não tem condição econômica. Você já vê, muitas vezes você contrata uma empresa pequena, uma empresa que não conta com aquele dano. Eu vou abrir um parênteses aqui. Outro dia eu passei por um prédio de um amigo e vi no telhado um trabalhador trabalhando sem equipamento de proteção, sem cinto, sem nada, sem capacete. Meu Deus. Eu liguei para ele na hora, pro André, e falei: André, tá tendo obra no teu prédio? Tá tendo obra no meu prédio. Falei, então, tem um cara no telhado trabalhando sem nenhum EPI. Se ele cair, sabe quem vai pagar? Tu, no condomínio. Exatamente. Ele falou, tô ligando pro síndico agora. Eu falei, então faça isso. Ainda bem que você alertou. Porque assim, muitas vezes o profissional tá ali sem orientação, sem equipamento, às vezes, né? A empresa não fornece equipamento. E assim, qual é a chance do responsável direto, que seria a empresa, que não fornece nenhum equipamento de proteção, pagar uma indenização? Exatamente. Ela não vai pagar, e vai sobrar para quem? Pro condomínio. Exatamente. Então isso aí. Complicado. Poxa, Nelsinho, caramba, eu falei para você que passava muito rápido, passou, e tinha um monte mais de perguntas aqui para fazer para você. Talvez eu já fique um convite aí para uma outra oportunidade, até para você estender para outras áreas do direito aí. Eu sou um apaixonado pelo direito. Legal. Quero te agradecer mais uma vez. Eu acredito que esse foi um dos programas mais relevantes. Para quê? Para elevar o nível de consciência das pessoas, para que elas saibam o quanto é importante você ser bem protegido, porque isso impacta diretamente no seu patrimônio. Se você tiver dinheiro, vai pegar do teu dinheiro, da sua poupança. Então, a forma mais barata de você proteger seu patrimônio talvez seja uma das estratégias com o seguro. É justamente isso. E, Nelsinho, tem alguma coisa que você gostaria de falar para a gente encerrar aqui? Deixa seu recado, fala quem quiser contratar o Nelsinho, quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, onde pode te encontrar? Primeiro, eu queria agradecer demais o convite, né, Carlão? A gente se conhece há tanto tempo, é uma honra de verdade estar aqui. Queria te parabenizar pelo projeto, foi realmente incrível, uma iniciativa bem bacana da sua veia empreendedora, que eu admiro bastante. E vamos, com certeza, se tiver outro convite, voltar aqui em outra oportunidade. Quem quiser conhecer mais sobre a gente tem o Instagram do escritório, né? @NelsonCorreiaADV. Lá tem nossa história, tem nosso site, o caminho para o nosso site, que tem toda a história. E tem também aspectos mais atuais, notícias relevantes, coisas relacionadas ao direito, às áreas que a gente atua. Então, quem quiser, entra lá, NelsonCorreiaADV. Poxa, Nelsinho, o prazer é todo meu. Eu tenho um orgulho de você, da tua carreira, da educação que você tem, o profissional e o ser humano que bacana que você é. Obrigado. Tá? Agradeço. É recíproca. Agradeço e parabenizo lá seus pais por mim, que são pessoas que eu gosto também, admiro bastante. Bom, espero que você tenha gostado tanto quanto eu e que sirva para alguém. Se uma informação que a gente falou aqui servir para uma pessoa, eu acho que o nosso objetivo vai ser alcançado. E se você acha que faz sentido outras pessoas saberem desse conteúdo aqui, curte, comenta, compartilha. E não se esqueçam, tá vendo?
Obrigado, Nelsinho. Eu que agradeço. Valeu, irmão. Um abraço. Obrigadão.